Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal do SBT está no ar com mais detalhes sobre a morte dos 5 rapazes que estavam a caminho de um churrasco na Grande São Paulo. Guarda Municipal confessa ter montado emboscada no assassinato dos 5 jovens. As vítimas foram atraídas para o churrasco pela internet. Bloqueio de ruas, avenidas e rodovias com fogo de pneus usados no protesto contra a PEC do governo. No Rio Grande do Sul houve reação da polícia. Medicina. Novo tipo de exame de sangue é capaz de identificar com segurança doenças como esquizofrenia e transtorno bipolar. Ataque contra o consulado alemão no Afeganistão deixou um saldo de 6 mortos e 128 feridos. Procurador-Geral da República reage às críticas de Lula. O ex-presidente disse que está sendo vítima de um plano diabólico para levá-lo à prisão. Tite fala da vitória do Brasil sobre a Argentina. E Neymar diz que a disposição do time hoje é outra. E a morte de um ídolo da música e da poesia. O canadense Leonard Cohen deixou 15 livros e 14 álbuns de sucesso em 50 anos de carreira. Manifestações contra a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, bloquearam rodovias e provocaram congestionamentos. Os protestos em 15 estados e no Distrito Federal fizeram parte do Dia Nacional de Greve convocado pela CUT. À noite, milhares de pessoas tomaram as ruas do centro da capital gaúcha. Elas pediam a saída do presidente. Sem abandonar o velho companheiro de todas as manhãs. Tomo meia xícara de café, dia de manhã, só. Depois não tomo mais. Um homem foi baleado pela polícia depois de ferir algumas pessoas em uma instituição psiquiátrica de Pittsburgh, na Pensilvânia. O suspeito é um ex-paciente identificado como Dustin Johnson, de 38 anos. Segundo testemunhas, o homem entrou no local armado com uma arma de fogo e uma faca. A seguir, a previsão do tempo para o fim de semana e o feriado prolongado. Você vai conhecer o novo exame de sangue que é capaz de identificar doenças mentais. E um ataque do Talibã deixa 6 mortos no consulado da Alemanha, no norte do Afeganistão. Já já, aqui no Jornal do SBT. Os youtubers querem saber e Gabi Amarantos tira de letra. Tô feliz com meu corpo, me achando gostoso. Tem ainda Quem Sabe Canta. Quem Sabe Dança. E 100% Justin. Programa Raul Gil. Neste sábado, 2h15 da tarde, no SBT. Na verdade é bem simples. É cuidado, é suavidade. E agora é um desodorante. Novo Nivea Protect and Care. Finalmente um desodorante eficaz, com equilíbrio perfeito entre proteção e o cuidado de Nivea. Faz sentido, certo? O desodorante que você sempre quis agora existe, com o melhor do Nivea Creme. Pudim é bom, salada de frutas é bom, sorvete é bom. Petit gâteau de chocolate Mr. Day é muito melhor. Agora à venda nos supermercados, em caixas com 4 doces deliciosos. 1, 2, 3! Com essa edição especial da Telecena, são 3 milhões de reais em prêmios! É muito dinheiro! E com o cupom Dourado Milionário, você pode ganhar R$1 milhão sozinho! Mas atenção! Além de poder ficar milionário, você continua concorrendo no Ganhe Já! E nos quadros de mais e menos pontos e Telecena completa! Então você já sabe! Para concorrer a mais de 3 milhões em prêmios, só com a Telecena do cupom Dourado Milionário! Garanta já
das duas. Quarta-feira, dia 28 de dezembro. O programa Pra Ganhar é Só Rodar vai dar R$1 milhão. Compre o carnê do baú da felicidade da Jequiti e entre no ano novo com muito dinheiro no bolso e saúde pra dar e vender. Ele acredita que vai ser um grande nadador. Ela tem certeza que vai ser bailarina. E ela sabe que vai ser médica. Se você também acredita, use o seu cartão Hipercard para ajudar a ACD na reabilitação de milhares de crianças. Que elas vão longe, ninguém duvida. SBT, a cara do Brasil. Aí galera, você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que está todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é. Agora, além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão, eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas de conhecimento para me aprofundar, tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Olha aí, você pediu e o quadro O de Casa está de volta. Não esqueça, em nova temporada. E para se inscrever é muito fácil. Basta você entrar na fanpage da TV Jornal, deixar o seu nome, telefone de contato e a receita que você quer preparar. Quem sabe você não recebe a minha visita na sua casa para aquele momento íntimo e particular. Tá valendo? É o quadro O de Casa. O de Casa. Oferecimento Vitarella, o sabor das pequenas surpresas. Pesquisadores da Unicamp e da Universidade Federal de São Paulo desenvolveram um método de diagnóstico de algumas doenças mentais por meio do sangue. O novo exame é capaz de indicar se o paciente sofre de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Rotina normal no laboratório de análises clínicas. Pelo exame de sangue, alguns vão descobrir que tem colesterol alto, outros diabetes, que tem infecções. Mas dentro de alguns anos, um simples exame como esse vai contar outras histórias. O sangue vai mostrar que algumas doenças mentais estão também no corpo e não apenas na cabeça, literalmente. Diagnósticos de alguns transtornos através de exame de sangue. É disso que estamos falando. Pesquisadores da Unicamp e da Unifesp identificaram em amostras de sangue características comuns em doentes mentais. Eles analisaram o sangue de pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar e de pessoas saudáveis. Em meio a carboidratos, aminoácidos, glicose e outras moléculas, a descoberta. Temos metabólitos presentes num grupo, ausente no outro, ou presentes em quantidades diferenciadas. Então, nesse caso, foi possível classificar os pacientes dos 3 grandes grupos. O sangue é centrifugado para se obter o soro, que é analisado nesta máquina que faz espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Na prática, aponta a composição química do líquido. Até agora, 150 amostras foram examinadas. Podemos dizer que ainda é grupo pequeno, né? Mas vamos dizer, são promissores bastante nossos resultados. Como ainda é preciso ampliar o estudo e desenvolver um método mais simples de análise, pode levar até 10 anos para que esse teste chegue às redes de laboratório. Mas já é uma grande esperança para quem, além de conviver com um transtorno mental, sente os efeitos de um diagnóstico errado. E o pior é que em psiquiatria, o diagnóstico errado ou tardio é mais regra que exceção. O transtorno bipolar, por exemplo, leva em média 11 anos para ser identificado,
porque é feito exclusivamente com base no que o paciente e seus familiares contam ao médico. Vai tendo mais prejuízos no funcionamento desse indivíduo e você vai expondo essa pessoa a dificuldades profissionais, pessoais, familiares, financeiras, né, dificuldades de toda a ordem aí que algumas vezes a gente não consegue recuperar depois que a gente trata. Alguns sintomas confundem. Acontece muito com pacientes com transtorno bipolar, mas diagnosticados com depressão. O bipolar alterna fases de apatia com outras de euforia, irritação. Já o depressivo, só a tristeza. A ex-atleta olímpica americana Suzy Favor Hamilton era medicada contra a depressão, mas na verdade era bipolar. Sem tratamento correto, sofrendo com severas alterações de humor e comportamento, tornou-se prostituta. Em entrevista à TV americana ABC, ela contou que chegou a atender 5 homens diferentes numa mesma noite. A psiquiatra adverte que o erro de diagnóstico nesse tipo de caso pode ser fatal. A consequência mais grave de não ser tratada para nós é suicídio. A gente está falando de um transtorno em que o suicídio consumado ele acontece em 15% dos pacientes. Roberto levou 40 anos acreditando sofrer de depressão. Ainda lembra da primeira crise. Foi aos 20 anos que eu tive uma depressão maior. E uma depressão maior inclusive com pensamentos suicidas, etc. Então eu fui internado. E aí depois eu constantemente tinha crises menores de depressão, crises que ou não ia para a faculdade, ou não ia para o trabalho, sabe? Foi considerado realmente um fracasso, digamos assim. O que ninguém entendia é que esses momentos eram apenas um lado da patologia, porque ele também ia para o outro extremo. Eu sentia um grande entusiasmo por algum projeto, ou por alguma coisa, acordava no meio da noite para pensar, eu falava, acordei para criar, né? E ia trabalhar, e as pessoas ficavam muito impressionadas comigo. Nossa, que pique que o Roberto tá, como ele tá bem, né? E aí, de repente, vamos dizer, por alguma razão, né? Em poucos dias eu saía daquele nível de euforia, né, e ia para depressão. Há 5 anos, corrigiu-se a avaliação médica. É um alívio. Eu tenho uma estabilidade. Eu sei que amanhã eu vou poder marcar alguma coisa com você e vou poder dar conta disso. Antes eu tinha dificuldade em fazer esse tipo de coisa, né, porque podia estar de humor, podia estar deprimido. Eu entendi, né, e ressignifiquei a minha vida toda, né, eu consegui me entender. Informação correta que liberta. A chuva não dá folga no feriado prolongado. A novidade é que a temperatura cai no sul do país. Uma nova área de baixa pressão próxima ao Paraguai vai intensificar as pancadas no centro-oeste. E até o feriadão tem muita água por vir, principalmente do norte ao sudeste. O sul, enfim, terá um refresco. A temperatura não passa dos 18 graus em Curitiba e 24 em Porto Alegre. Mas na outra ponta do país, chega a 40 graus em Teresina e 30 no Rio. Por lá, inclusive, teve gente disputando um lugar à sombra e quem não resistiu e se jogou no lago da Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, mesmo o banho sendo proibido no local. Sábado de tempo firme para os gaúchos, no extremo do norte e em parte do litoral do Nordeste. Em São Paulo e Brasília, o tempo vira. O calor dá uma trégua, mas a chuva não. Máxima de 24 graus na capital paulista. Goiânia tem alerta para temporais. Em Manaus, pancadas só para aliviar o calorão de 31 graus. Um ataque contra o consulado da Alemanha no Afeganistão deixou ao menos 6 mortos e 128 feridos nesta sexta-feira. Os terroristas... Realmente incrível, revela a atriz. E encerramos o Jornal de hoje com as belas imagens das cataratas do Iguaçu, no Paraná, que estão completando 5 anos como uma das 7 novas maravilhas da natureza.
Outras notícias em nossa programação e no SBT Brasil. Boa noite. E bom fim de semana. Duplas entram em cena na 4ª temporada do Levanta-te. Você é uma voz lindíssima, parabéns. E o carinho entre pais e filhos é a melhor parte do show. Programa Silvio Santos, domingo após Eliana, no SBT. Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 12 de novembro. Seja bem-vindo ao SBT Notícias pela primeira vez na madrugada de sábado. Aqui a nossa diversão é informar você aí de casa. Fique com a gente, comece o dia sabendo tudo que rola no Brasil e no mundo. O SBT Notícias está no ar e estas são as principais manchetes de hoje. 15 estados e o Distrito Federal fazem manifestação contra a PEC dos gastos públicos. No Rio teve confusão e detidos. Ainda no Rio de Janeiro, quase 40% dos servidores terão salário de outubro parcelado em até 7 vezes. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeia filhos e aliados para a equipe de transição. Sem execuções em 7 anos. Polícia desarticula grupo de extermínio em Goiás. Vídeo mostra empresário que passou 31 dias sequestrado, sendo libertado de cativeiro. O senhor está livre! Chacina em São Paulo. Corpos dos 5 jovens assassinados serão enterrados hoje. Astro do futebol Cristiano Ronaldo revive cenas do filme Esqueceram de Mim em propaganda de TV. E MC Guimê lança novo clipe com participação da noiva Alexa. Sonho não acordar, ela é minha onda do mar. E a gente canta, dança, então chega pra cá. Nós começamos essa edição do SBT Notícias falando das manifestações contra a PEC que limita os gastos do governo federal. Os protestos que aconteceram em 15 estados e também no Distrito Federal fizeram parte do Dia Nacional de Greve convocado pela CUT. À noite, milhares de pessoas tomaram as ruas do centro da capital gaúcha. Elas pediam